Juliana revelará que sua filha não é, e nunca foi, de Marco Antônio. A verdade, guardada por tanto tempo, finalmente virá à tona. Com a voz trêmula, ela confessará que escondeu tudo por um motivo chocante. Um segredo que agora explode e destrói tudo ao redor. Marco Antônio se sentirá humilhado, o orgulho ferido, o olhar carregado de ódio. Mas a situação ficará ainda pior quando Juliana, sem forças para continuar mentindo, confessará algo ainda mais cruel: que amou durante toda a sua vida apenas Mateu. Aquelas palavras o atingirão como uma lâmina. Dominado pelo ódio, Marco Antônio perderá o controle. Furioso, transtornado, ele começará a alimentar a ideia de cometer uma grande loucura. Enquanto isso, tudo terá começado no momento em que Juliana decidirá se separar definitivamente de Mateu, após descobrir que ele beijou Rosana. Diante dela, Mateu arregalará os olhos, em choque com a decisão da esposa. Ele implorará, quase sem voz: por favor, não faça isso. Não é para tanto. Tentando minimizar a gravidade da situação, ele insistirá. Mas será inútil. Juliana estará completamente desconcertada, ferida até o fundo da alma. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela declarará: eu não perdoo. Não perdoo de jeito nenhum o que você fez. Você acabou com a confiança que eu tinha em você. Cada palavra sairá carregada de dor. Mateu perceberá, naquele instante, que Juliana fala mais do que sério. O relacionamento chegou ao fim. Mesmo assim, ela ainda acrescentará, tomada pela revolta: eu não entendo porque você beijou a Rosana. Depois de tudo, se você acha que eu vou te perdoar, isso nunca vai acontecer. Furiosa, Juliana o empurrará para fora do quarto. Aqui você não dorme. Vai procurar outro lugar para dormir. Ferido no orgulho, Mateu responderá, com raiva: se você fizer isso comigo, eu não volto nunca mais. Magoada, mas firme, Juliana responderá sem hesitar: eu não me importo. Vá embora daqui agora mesmo. Com o coração partido, ela sustentará a própria decisão. Mateu sairá de casa batendo a porta, tomado pela fúria. Mas, apesar da atitude dura, o coração de Juliana estará apertado, dilacerado, sofrendo em silêncio pelo fim de tudo o que um dia acreditou ser amor. Mas, assim que Mateu sair da residência, ainda tomado pela raiva, Juliana receberá uma visita completamente inesperada. Marco Antônio surgirá diante dela. Ao ficar frente a frente com o homem, a jovem tomará um verdadeiro susto. O coração disparará. Marco Antônio, você aqui? O que é que você está fazendo aqui? Perguntará ela, sem conseguir esconder o nervosismo. Ele respirará fundo antes de responder. O clima estará pesado. Nós precisamos ter uma conversa importante. Juliana franzirá o semblante, desconfiada, ainda abalada por tudo o que acabou de acontecer. Como assim? Do que é que você está falando? Nós não temos nada para conversar. Sem dizer mais nada, Marco Antônio levará a mão ao bolso. De lá, retirará um pequeno envelope e o colocará diretamente nas mãos dela. A italiana arregalará os olhos, confusa. Mas, o que é isto aqui? Perguntará, tentando entender. Com a voz firme, ele explicará. É dinheiro, Juliana, para ajudar nas despesas com a nossa filha. Aquelas palavras a deixarão impressionada e, ao mesmo tempo, profundamente irritada. Ela devolverá o envelope imediatamente. Eu não preciso de dinheiro nenhum, muito menos do seu. Está tudo bem, eu não vou aceitar. Juliana já estará tomada pela raiva, ainda ferida pelas atitudes de Mateu. Marco Antônio perceberá, naquele instante, que há algo errado no ar. Está tudo bem com você? Perguntará, atento à reação dela. A resposta virá rápida e carregada de dor. Não, não está nada bem comigo. As palavras deixarão Marco Antônio encucado. E por que você não está bem? Insistirá ele. Juliana respirará fundo. O olhar endurecerá. Quer saber mesmo por que eu não estou bem? Vá perguntar para sua esposa. Marco Antônio arregalará os olhos, completamente surpreso. Indignado, ele insistirá. Como assim? Do que é que você está falando? Sem recuar, Juliana responderá, firme,
deixando claro o peso daquelas palavras. É exatamente isso que você ouviu. Se quer saber por que eu estou tão magoada, tão chateada, pergunte à sua amada esposa. O silêncio que se seguirá será pesado, e a tensão entre os dois ficará ainda mais evidente, preparando o terreno para as consequências que virão a seguir. É ela! É a Rosana que anda beijando Mateu. A revelação cairá como um golpe direto no peito de Marco Antônio. O homem ficará simplesmente aterrorizado. O rosto perderá a cor. O olhar se encherá de incredulidade. Você tem certeza? Perguntará, quase sem voz. Tem certeza absoluta do que está me contando? Juliana balançará a cabeça positivamente, sem hesitar. É claro que sim. Foi o próprio Mateu que me confessou. Ela respirará fundo antes de completar, com dor e revolta misturadas. Eu não descobri por acaso. Foi ele mesmo quem me contou. A fúria de Marco Antônio aumentará ainda mais ao perceber que Mateu teve a audácia de assumir tudo. Indignado, ele explodirá. Não é possível. Eu não consigo acreditar que ele teve essa coragem. Juliana, tomada pelo ódio, responderá de imediato. Não só você. Eu também estou furiosa com a falta de vergonha na cara do Mateu. A irritação da jovem será visível. A dor, ainda mais. Marco Antônio balançará a cabeça negativamente, transtornado. Eu não consigo acreditar que a Rosana tenha feito isso comigo. Fora de si, Juliana perderá a paciência e gritará. Se você acredita ou não, o problema não é meu. Mas eu não quero confusão na minha porta. Vá embora daqui agora mesmo. As palavras serão duras, definitivas. Chocado com a situação, Marco Antônio recuará. Sem discutir, ele irá embora rapidamente. Mas, por dentro, estará em frangalhos. Incrédulo, humilhado, tomado pela necessidade de respostas. Decidido a abrir o jogo, ele seguirá direto para encontrar Rosana e descobrir toda a verdade. Ao chegar à residência, não encontrará a jovem. Irritado, ele questionará a empregada. A Rosana não está. Ela foi para a casa da mãe. Maria do Socorro, informará a mulher, rapidamente. Sem perder tempo, Marco Antônio sairá às pressas. Momentos depois, ele chegará à casa da sogra. Antes mesmo de se anunciar, perceberá o clima pesado no ambiente. Rosana e Maria do Socorro estarão em uma conversa tensa. Maria do Socorro andará de um lado para o outro, nervosa, inquieta. O semblante carregado de preocupação. Furiosa, ela falará, apontando o dedo para a filha. Escuta aqui, minha filha. Você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Rosana engolirá em seco. Mas responderá, firme. É claro que sim, minha mãe. O clima ficará ainda mais carregado dentro daquela casa. E Marco Antônio observará tudo em silêncio, prestes a enfrentar uma verdade que pode mudar tudo. Eu tenho toda a certeza do mundo agora. Eu nunca, em toda a minha vida, deveria ter aceitado pecar com Marco Antônio. As palavras de Rosana ecoarão no ambiente. Sem que ela perceba, Marco Antônio estará ouvindo tudo. Cada frase, cada confissão. Ao escutar aquilo, ele arregalará os olhos. O corpo ficará rígido. A sensação será de ter o chão arrancado sob os pés. Rosana, completamente alheia à presença do marido, continuará, com a voz carregada de emoção. Eu amo Mateu. E depois desse beijo, eu tenho ainda mais certeza disso. Ela levará a mão ao peito, aflita. Eu preciso resolver essa situação. Mas meu pai jamais me perdoaria se eu abandonasse o Marco Antônio. Seria uma vergonha, uma grande vergonha para nossa família. A voz dela falhará. Ele se sentiria desonrado. Não só ele, mas o próprio Marco Antônio também. Diante da dor da filha, Maria do Socorro sentirá o coração apertar, os olhos marejados. Minha filha, o que é que nós vamos fazer? Perguntará, angustiada. Me parte o coração te ver assim, sofrendo, ainda mais por amor. Ela suspirará fundo antes de continuar. Mas você não deveria ter se entregado aos braços do Mateu dessa forma. E agora, o que é que nós vamos fazer? Rosana abaixará a cabeça, tomada pela culpa e pelo desespero. Do lado de fora, Marco Antônio estará soltando fogo pelas ventas.
o rosto contraído pela raiva, o orgulho, completamente ferido. Transtornado, ele falará consigo mesmo, em silêncio, com ódio nos olhos. Eu não acredito numa coisa dessas. Eu perdi as 2 mulheres que já amei nesta vida. Para aquele maldito italiano. Os punhos se fecharão. O Matteo vai me pagar. Vai pagar muito caro por tudo que me fez. E a Rosana também vai me pagar. A traição o consumirá por inteiro. Sem dizer uma única palavra. Sem se anunciar. Marco Antônio se afastará dali. Momentos depois, ele irá à procura de Gomerindo. O olhar frio. A mente em turbilhão. Nenhuma explicação será dada. Nenhum confronto ainda. Mas, dentro dele, um plano sombrio começará a tomar forma. E nada mais será como antes. Transtornado, Marco Antônio ainda tentará manter a calma diante do sogro. Mas o ódio ferverá por dentro. Gomercindo o encarará com desconfiança. O que você quer, Marco Antônio? Perguntará, insistente, tentando entender aquela visita inesperada. Sem rodeios, Marco Antônio olhará diretamente nos olhos do sogro e responderá: eu quero devolver a Rosana. Quero dar um ponto final no nosso casamento. Gomercindo arregalará os olhos. Chocado, dará um passo para trás. Como é que é? Que história é essa? Você ficou louco? Indagará. Incrédulo. Marco Antônio respirará fundo. E responderá com firmeza: louco? Não. Nunca estive tão lúcido em toda a minha vida. Aquelas palavras acenderão ainda mais a fúria do dono de terras. Louco, sim. Retrucará Gomercindo, exaltado. Porque eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso. Por que quer desfazer a união com a minha filha? Marco Antônio não hesitará. Porque ela se deu ao desfrute com Matteo. E eu ouvi claramente ela dizendo para sua esposa, Maria do Socorro, que está apaixonada por aquele homem. Que nunca deveria ter se envolvido comigo. A voz dele sairá carregada de revolta. Como posso aceitar uma coisa dessas, senhor Gomercindo? Aquele italiano desonrou não só a mim, mas também a sua família, e a sua própria filha. A cada palavra, a tensão crescerá. O rosto de Gomercindo ficará vermelho de raiva. A Rosana só pode ter perdido o juízo. Explodirá ele. Se ela acha que vai trazer aquele Matteo para dentro da minha casa mais uma vez, está muito enganada. Eu jamais vou permitir uma coisa dessas. Marco Antônio cerrará os punhos. Pois eu tenho uma ideia, dirá, com a voz baixa e carregada de ódio. Esse homem vai continuar desonrando a sua família. Ele acabou com a minha honra como homem ao beijar a minha esposa. Ele se aproximará ainda mais. Senhor Gomercindo, eu quero fazer um trato com o senhor. Quero ajudar a tirar a vida desse maldito italiano de uma vez por todas. O silêncio tomará conta do ambiente. Eu posso não ficar com a Rosana. Mas ele também não vai ficar. E não vai mais prejudicar a sua família. Os olhos de Gomercindo, naquele exato momento, brilharão. A proposta ecoará em sua mente. O plano maldoso de Marco Antônio começará a ganhar forma. E a partir dali, ambos já não pensarão mais em recuar. Furioso, Gomercindo estenderá a mão para o genro. O olhar duro. A decisão tomada. Eu aceito. Aceito seu pedido para trazer a Rosana de volta. Mas, em troca, você me ajuda a acabar com a vida desse italiano. Marco Antônio não hesitará. Apertará a mão do sogro com força. Naquele exato momento, os dois firmarão um acordo. Um pacto marcado pelo ódio e pela vingança. Pouco tempo depois, Juliana estará em casa quando, de repente, a porta se abrirá bruscamente. Matteo entrará cambaleando. A camisa do homem estará manchada de vermelho, bem na altura do peito. O sangue chamará a atenção imediatamente. Juliana arregalará os olhos, em choque. Matteo, o que aconteceu? Matteo, o que houve com você? Com dificuldade para respirar, ele conseguirá apenas murmurar: me ajuda, me ajuda. Na sequência, Matteo cairá desmaiado aos pés de Juliana. Desesperada, ela gritará por socorro. Em poucos minutos, ele será levado às pressas para o hospital. Enquanto isso, o coração de Juliana estará apertado, esmagado pelo medo. A notícia do atentado contra Matteo não demorará a se espalhar.
Juliana ficará desesperada com a gravidade da situação. Após o atendimento de emergência, finalmente virá a notícia. Mateu recobrou a consciência. No quarto do hospital, ele abrirá os olhos e verá Juliana diante de si. Os olhos marejados denunciarão a dor e o susto. Tomada pela preocupação, ela perguntará imediatamente: quem foi? Quem foi que fez isso com você? Mateu balançará a cabeça negativamente. Com um gesto fraco, indicará que não sabe quem cometeu aquela loucura. Mesmo aliviada por vê-lo vivo, algo não sairá da cabeça de Juliana. Um detalhe, uma sensação estranha. Enquanto Mateu permanecerá internado, Juliana decidirá voltar ao local do crime. Ao chegar lá, observará tudo com atenção. Cada passo, cada centímetro do chão. Será então que ela notará algo esquecido no chão. Um isqueiro. Juliana se abaixará, o pegará com cuidado, e arregalará os olhos ao reconhecer a gravura. O coração disparará. Ela se lembrará imediatamente. Aquele isqueiro pertence a Marco Antônio. A constatação a deixará simplesmente incrédula. Sem dúvidas. Juliana entenderá que o responsável pelo atentado contra Mateu foi justamente o homem que jurou vingança. Furiosa, tomada pela revolta e pela dor, Juliana não pensará duas vezes. Ela chamará imediatamente a polícia. Pouco depois, Marco Antônio ficará visivelmente preocupado ao ver Juliana chegar acompanhada das autoridades. O clima ficará pesado. Diante de todos, a jovem apontará diretamente para ele e dirá, sem hesitar: foi ele. É ele o verdadeiro responsável por esse crime. Marco Antônio entrará em pânico. Tentará negar, gaguejando: eu não fiz nada. Eu não tenho culpa disso. Mas Juliana não recuará. Com a mão firme, ela retirará do bolso o isqueiro. A prova definitiva. Então explica isso aqui, dirá ela, mostrando o objeto. Marco Antônio arregalará os olhos. No hospital, o desespero tomará conta do homem. A polícia também interrogará Mateu. Mesmo debilitado, ele reunirá forças, e confessará: foi o Marco Antônio. Foi ele quem fez isso comigo. A partir daquele instante, não haverá mais saída. Marco Antônio será agarrado pelas autoridades e arrastado para fora. Fora de si, ele gritará, desesperado: Juliana, eu te amo. Eu fiz tudo isso por você. Eu faria qualquer coisa para ficar ao seu lado. A jovem o encarará com frieza. Sem lágrimas. Sem hesitação. Eu nunca amei você. Nunca. Ela respirará fundo, e concluirá, firme: sempre amei, e sempre amarei o Mateu. Você não significa nada para mim. As palavras cairão como uma sentença. Marco Antônio será levado algemado, enquanto paga pelos crimes que cometeu. O crápula acabará atrás das grades. Juliana permanecerá ali, ao lado de Mateu, abalada, mas aliviada por ver a verdade finalmente vir à tona. A justiça começará a ser feita. E as consequências de todas as traições e escolhas erradas passarão a cobrar seu preço.